Meus amigos do terceiro ano, domingo. Encerramos o Enem. Aí fica só o SSA. E por isso, a última revisão de filosofia. Para quando você abrir a prova, as 8 questões de filosofia estarão dentro daquilo que a gente viu ao longo do ano, revisou com os testes da ficha de aula, das nossas AQs, das nossas AU, dos nossos SSA, dos simulados que nós fizemos. Não é isso? Então você está mais do que preparado, vá tranquilo. Terceira revisão começa com uma questão sobre o conhecimento filosófico. Primeira questão. Vamos a ela. A palavra filosofia, a prática filosófica exige do sujeito disposição para o questionamento e para a indagação. Quem quer ser filósofo tem que estar disposto a perguntar, a não aceitar verdades estabelecidas, definidas. Não existe nada que seja eterno no campo do conhecimento. Tudo pode ser posto em dúvida, tudo pode ser posto à prova, não é? Mas atenção, o objetivo dessa dúvida é chegar à verdade. Não é ficar na dúvida, como os céticos, não é? Desconfiar do óbvio é uma das exigências para a reflexão filosófica. Mas todo mundo acredita nisso. Mais um motivo para a gente desconfiar, não é? O senso comum, aquilo que todo mundo aceita, nem sempre é um critério de verdade. Às vezes é um critério de preconceito, um critério de injustiça, segregação, discriminação, racismo, inferiorização. Expressões do tipo loura burra, mulher não sabe de nada a não ser pilotar fogão. São alguns exemplos de pérolas, aspas, não é? Da cultura popular, da ideologia vigente numa sociedade machista, numa sociedade discriminatória, não é? Seguindo, com base nessa afirmativa e em seus conhecimentos filosóficos adquiridos ao longo do ensino médio e reforçados agora no terceiro ano, desde fevereiro, é correto afirmar que a prática filosófica, letra A, é necessária, pois promove a abertura mental, possibilitando mudanças na vida do ser humano, dos seres humanos, né, da humanidade. Isso pode ser verdadeiro. Não enxerga nada da realidade, pois o objeto do conhecimento filosófico é apenas transcendental, aquilo que está fora da realidade, o sobrenatural. Não é. É o que está na realidade. É igual a qualquer outra prática humana, por ser apenas informação. Não, senhor. Informação é tecnologia. Formação é ciência. Transformação é filosofia. Filosofia não trabalha com o pensamento racional. Meu Deus do céu, essa afirmativa é completamente louca, não tem sentido. Necessita apenas do bom senso. A gente já viu que o bom senso pode ter preconceito, o bom senso pode ter limites, segregação, racismo, inferiorização, discriminação. Não. A letra A não é assim uma grande resposta, mas responde a questão, atende a questão. Letra A para a primeira questão. Segunda questão é sobre lógica. Vamos ver o que é que nos diz a questão sobre lógica.
Em geral, para os filósofos modernos, a verdade é entendida como uma correspondência entre a ideia e o ideado, ou seja, aquela coisa, aquele objeto, aquele ser, aquela realidade que a gente transformou em o quê? Abstração, não é? Vamos lembrar de novo, quando eu digo girafa, na sua cabeça se forma a imagem de uma girafa, mas não é uma girafa real. Não é aquela girafa da savana africana que tem a orelha cortada, que tem uma patinha, não é, com um bicheiro na unha, nem uma coxa mordida por um atrevido leão que tentou derrubar a girafa, nem a cauda meio cortada, nem uma mancha na pele fruto de um incêndio. Não são as girafas reais que estão na ideia, na idealização que a gente faz de girafa. É uma girafa perfeita. Está lembrada do mundo das ideias de Platão? Olha aí. Então, seguindo. De acordo com essa concepção, ideia é a abstração tirada da realidade, que tem que estar em consonância com a realidade. De acordo com essa concepção, a verdade no sentido filosófico pode ser conceituada como o reflexo invertido das coisas sobre o intelecto. Não. Invertido é o contrário. A ideia de girafa não é girafa ao contrário. Reprodução fiel do próprio objeto, não. O que está dentro da minha cabeça não é uma reprodução fiel. É uma reprodução imaginada. É uma analogia, comparação. Uma analogia entre a ideia e a coisa conhecida. Não é uma analogia. Não é uma aproximação de girafa que parece um antílope ou um okapi. Não é não. Quando eu digo girafa, as pessoas que conhecem girafa sabem do que eu estou falando. Não estou imaginando outro bicho. Nem parecido. Não é uma comparação. Verdade é a adequação, né? O confronto entre a ideia que eu tenho na cabeça e a estrutura do objeto que eu conheço. Então, quando eu penso girafa e vejo no zoológico um bicho que corresponde àquela imagem, eu faço então a adequação. Aí eu digo, girafa. Essa daí é uma girafa. Letra D parece ser a resposta. Letra E. Verdade é o consenso permanentemente revisto, obtido por um diálogo qualificado entre os sujeitos cognoscentes. Não. A verdade não é resultante do diálogo entre pessoas. Inclusive porque pessoas podem ter opiniões diversas, diferentes. A verdade é a adequação do pensamento à realidade. Pronto. Se eu digo girafa, tem que se formar a ideia de girafa. Não pode ser crocodilo, né? Nem tartaruga. Quando eu digo justiça, a ideia que eu tenho de justiça implica na equidade entre pessoas, na igualdade de todos perante a lei. Não é na desigualdade, nem os mais ricos são mais iguais e os pobres não têm direito a nada. Está vendo? Verdade é a adequação entre o que se pensa e o que existe na realidade. Então, letra D de dado para a questão 2. Questão 3, outra questão sobre lógica. Vamos a ela. Questão 3. Cadê, menino? É sobre quem? Questão 3. É sobre Sócrates. Na Grécia Antiga, Sócrates ficou famoso por interpelar os transeuntes, os que passavam na rua, e fazer pergunta aos que se achavam conhecedores
de determinados assuntos. Ah, eu sei perfeitamente o que é verdade. Mas durante o diálogo, Sócrates colocava o interlocutor numa situação delicada, numa saia justa, não é? Levando-o a reconhecer a sua própria ignorância. Você diz o que sabe que é justiça. Eu não sei. Você podia me explicar o que é justiça? Aí o camarada começava a falar sobre justiça e dar exemplos. Aí Sócrates perguntava, mas isso que você está dizendo se aplica a todos? Aí o camarada disse, sim, se aplica a todos. Se aplica às mulheres? Não, as mulheres não. Se aplica aos escravos? Não, lógico que não se aplica aos escravos. E aos estrangeiros de Atenas? Ah, também não, lógico. Então o que você chama justiça é a aplicação da lei só para um pequeno grupo de pessoas, não é isso? Para os cidadãos. Mas você disse que justiça era o tratamento igual para todos. Então mulheres não são todos? Escravos não são todos? Não, peraí, Sócrates. Quando eu disse todos, eu queria dizer só os cidadãos. Então justiça é a aplicação da lei só para os cidadãos, não é isso? E me diga uma coisa, quando a justiça é aplicada a um cidadão rico e aplicada a um cidadão pobre, qual dos dois tem mais chance de ter aquilo que reivindica, aquilo que deseja, ter o seu pleito atendido? Me desculpa. Teoricamente, os dois, né? Porque a justiça é igual para dois. Mas é assim, Sócrates continua perguntando, que acontece na realidade? Aí o sujeito diz, não, claro que não. Me diga uma coisa, a justiça que você está dizendo que se aplica a todos, realmente ela serve para todos? Aí o camarada tinha que reconhecer que no fim das contas a justiça parece que servia melhor aos ricos e menos aos pobres, e que não servia para todo mundo. Então, essa era a ironia socrática. Aí o sujeito ficava desarmado. Puxa vida, eu pensei que sabia o que era justiça e eu não sei. Aí Sócrates começava uma segunda parte. O que é necessário para haver justiça? Pronto. Ele começava a fazer uma série de perguntas para levar a pessoa ao conhecimento verdadeiro do que seria a justiça. Aí, esse método se chama maiêutica. Parir a verdade, dar à luz à verdade. Seguindo, em virtude da situação, Sócrates acabou sendo condenado à morte sob a acusação de corromper a juventude, fazer as pessoas pensarem, duvidarem daquilo que todo mundo acreditava que era verdadeiro, quando não era, e desrespeitar certos valores religiosos. Sócrates debochava e ironizava, aí no sentido de ridicularizar, os deuses olímpicos. Deuses, bando de mentirosos, ladrões, enganadores, beberrões, desses de vomitar, cair no chão e o cachorro lamber, fazem maldade com os seres humanos. Como é que eu posso respeitar deuses? Sócrates acreditava num Deus único. Seguindo, considerando essas informações sobre a vida de Sócrates, assim como a forma pela qual seu pensamento foi transmitido oralmente, Platão é que vai escrever sobre Sócrates, pode-se afirmar que a filosofia socrática transmitia conhecimentos de natureza científica. Não, de natureza ética, moral, de natureza epistemológica, conhecimento, gnoseologia, sobre ética, não é, moral, sobre política, sobre valores, honestidade, verdade.
Letra A, não pode. Baseava-se numa contemplação passiva da realidade. Nada de passiva, ativa. Sócrates ia em cima das falhas que a realidade apresentava. Letra C, transmitia conhecimentos exclusivamente sob a forma escrita. Sócrates nunca escreveu nada. Foi Platão e os seguidores de Sócrates que escreveram sobre Sócrates. Letra D, ficou consagrada sob a forma de diálogos, conversa, posteriormente redigidos pelo aluno e admirador Platão. Letra E, procurava transmitir às pessoas conhecimento de natureza mitológica. Um filósofo, não. Letra D de dado para a nossa questão 3. Questão 4, sobre o conhecimento filosófico. Questão 4 sobre o conhecimento filosófico. Vamos lá? Vamos ler a questão. Você tem aí na tela conhecimento filosófico. A grande contribuição de Tomás de Aquino, ou Santo Tomás de Aquino, apelidado o Doutor Angélico, para a vida intelectual foi a de valorizar a inteligência humana e sua capacidade de alcançar a verdade, a racionalidade humana e a capacidade que tem a nossa razão de alcançar a verdade. Por meio da razão natural, ou seja, né, pela nossa racionalidade, pela capacidade do nosso cérebro, inclusive a respeito de certas questões da religião. Então, muita coisa da doutrina cristã você poderia entender pela razão. Por que Jesus pregava caridade? Porque Deus mandava? Não. Porque a caridade, ou seja, o amor ao próximo, faz parte da humanização do ser humano. E antes de Jesus, pensadores como Epicuro, Zenão de Eleia, Diógenes, já tinha falado na caridade, na fraternidade, no respeito à pessoa humana. Então, muitas ideias de Jesus eram ideias filosóficas. Decorrendo sobre a possibilidade de descobrir a verdade divina, Tomás de Aquino diz que há duas modalidades de verdade acerca de Deus. A primeira refere-se à verdade da revelação, que a razão humana não consegue alcançar. Por exemplo, entender como é possível ser Deus uno, um só, e trino, e se apresentar aos homens sob a forma de três pessoas distintas: Deus Criador, Deus Salvador e Deus Consolador, não é? Que é o Espírito Santo. A segunda modalidade de conhecimento da verdade, das verdades divinas, a razão pode atingir. Por exemplo, através de uma série de argumentos provando que Deus pode existir, sem precisar ir para a Bíblia. A partir dessa citação, o que é que você está vendo? Tomás de Aquino diz que a inteligência humana pode alcançar determinadas verdades, inclusive verdades religiosas, mas há um limite. E a partir desse limite é preciso a fé. Segundo Tomás de Aquino, a fé e a razão têm sua utilidade. Mas a razão tem limites, a fé não tem. Então muitas coisas eu posso entender pela razão natural, a minha inteligência humana, mas outras coisas eu vou precisar de Deus, ou seja, da fé. Indique a afirmativa que melhor expressa o pensamento de Tomás de Aquino. Letra A. A fé é o único meio errado. Tomás de Aquino diz que a fé e a razão. O ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe concede. Não, Tomás de Aquino diz que existe a fé e a razão. Letra C.
Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais. Isso está escrito logo no começo. E a capacidade de alcançar verdade por meio da razão natural, inclusive as verdades religiosas. Está no texto. É a letra C. Quer ver como a letra D está errada? A filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus. Não. Se eu preciso da fé, além da filosofia, eu preciso da teologia. Erro da letra E. Deus é um ser absolutamente misterioso. E nós, seres humanos, não conseguiremos entender Deus nunca. Está errado. Tomás de Aquino diz que a razão humana pode entender Deus. E pode entender ainda melhor com a fé. Letra C para a questão 4. Questão 5. Vamos a ela. Questão 5 é sobre o quê? Sobre liberdade. Sobre liberdade. Questão 5. Ao defender as principais teses do existencialismo, aquela filosofia, não é, desenvolvida pelo francês Jean-Paul Sartre, o homem, desde que nasce, é obrigado a fazer escolhas. Ou escolhas certas, ou escolhas erradas. Mas ele tem que escolher. O homem é um ser condenado à liberdade. Porque você tem que escolher o tempo todo. Ninguém nasce com um projeto definido de vida. Ao nascer, você não é coisa nenhuma. Ninguém nasce pronto. Você vai se fazendo ao longo da vida. É a existência que vai determinar para você, e a sua liberdade, claro, o que você vai ser. Então você pode ser um monte de coisas. Mas é claro, o meio em que você vive, o ambiente, né, a família, a escola, o país, existem limitações para essas escolhas. Mas o homem é o resultado dessas escolhas. Não tem como a gente fugir disso. Ninguém nasce pronto, todo mundo se faz a partir de sua liberdade. Jean-Paul Sartre afirma que o ser humano está condenado a ser livre, a fazer escolhas e, portanto, a construir seu próprio destino, para o bem ou para o mal. O pressuposto básico que sustenta essa argumentação qual é? Ninguém nasce pronto. Ao nascer, ao começar a existir, é que você começa a definir o que pode ser. O pressuposto, a base desse raciocínio de Sartre é o seguinte: a suposição, letra A suposição de que o homem possui uma natureza humana, o que significa que cada homem é um exemplo particular de um conceito universal. Tem nada a ver com a ideia de Jean-Paul Sartre. A compreensão de que a vida humana é finita e o homem é, sobretudo, um ente que está no mundo para a morte. Isso é uma ideia do filósofo alemão Heidegger. Martin Heidegger, não é Sartre. Letra C. A ideia de que a existência existe antes da essência. Ou seja, primeiro você nasce, existe, para depois definir o que vai ser a essência. Por isso o ser humano não está predestinado a nada. Né? Esse menino vai ser um grande médico. E talvez ele não seja. Ah, esse daí, pelo que eu estou vendo, vai ser um grande cantor. E não acontece. Está vendo? Não é exatamente assim. Ninguém nasce predeterminado. Parece que a letra C é a resposta. Letra D. Sartre diz que a convicção de que o homem está desamparado e impotente para mudar o seu destino. Não. Pela liberdade, o homem pode construir o seu destino. Letra E. A ideia de que toda pessoa tem um potencial a realizar, desde quando nasce, mas é livre para transformar ou não essa possibilidade em realidade. Não.
Toda pessoa tem um potencial a se realizar. Para Sartre, ninguém tem potencial. Você cria essas potencialidades. Letra C, para a questão 5. Questão 6. Estética e sociedade de consumo. E o texto começa com dois filósofos da escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Já falamos dele, não é? em outra ocasião. Adorno e Horkheimer, os primeiros, na década de 1940, a utilizar a expressão indústria cultural. Tal como a gente entende hoje, indústria cultural é a indústria do entretenimento. É a música, o disco, Spotify, né? É o vídeo, é o cinema, é o circo, é a TV, são as revistas, jornais, as redes sociais. Os dois filósofos acreditam que essa indústria desempenha as mesmas funções de um Estado fascista, um Estado totalitarista. A indústria do entretenimento quer que você, né, creia e obedeça. Estou trazendo para você a verdade, a diversão, a forma de você ser feliz. Aproveite e seja feliz. A indústria do entretenimento quer levar você, né, a acreditar que tudo se resume ao jogo, ao game, né, aos esportes, à diversão. Na medida em que o indivíduo é levado, nos meios de comunicação, a não meditar sobre si mesmo, nem sobre a totalidade do meio que o circunda. As injustiças, as discriminações, os preconceitos, as inferiorizações, o bullying, a violência, a inflação, o desemprego, a fome, a doença. O entretenimento quer tirar você dessa realidade, transformando o ser humano num mero joguete e em um simples produto alimentador do sistema que o envolve. Porque você compra o entretenimento, a diversão, a indústria cultural e continua reproduzindo isso daí. Adorno e Horkheimer consideram que a indústria cultural e o Estado fascista têm funções similares, parecidas. Pois em ambos ocorre o quê? O controle sobre o cidadão. A alienação, o entorpecimento. O camarada não pensa, só quer jogar, só quer ficar ligado na tela. Letra A. Em ambos ocorre um processo de democratização da cultura, ao colocá-la ao alcance das massas, o que possibilita a sua conscientização. De jeito nenhum. Teoricamente eu tenho acesso a todos os canais, inclusive os canais de cultura, mas eu termino vendo o entretenimento, a baboseira, a leseira. Fico olhando e pronto. Não penso. Letra B. O desenvolvimento da capacidade do sujeito julgar o valor das obras artísticas e dos bens culturais. De jeito nenhum. Né? O entretenimento faz a gente não dar valor ao que realmente tem valor na cultura. Você passa a valorizar tudo quanto é bobagem. Né? O cantor que está na mídia, o escândalo mais novo, né, entre os famosos, entre as celebridades e as subcelebridades. Né? Enquanto eu me distraio com Big Brother, A Fazenda, né? Não sei o que, com seu ex e outras coisas desse tipo, você sai da realidade. Você
passa por uma lavagem cerebral que embrutece e emburrece a sua capacidade crítica. Letra B está errada. Letra C, o aprimoramento do gosto estético, não. Você passa a achar que determinadas porcarias são bonitas, são de boa qualidade, merecem ser vistas. Não é? Aí o seu gosto estético, não é, passa a se submeter em rebola, 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 mexe essa bundinha, abaixa, abaixa, abaixa. São os grandes versos que elevam o espírito. Só o espírito de porco. A indústria cultural leva a um processo de alienação, alheiamento. Você fica demente, que leva o indivíduo a perder ou a não formar uma imagem de si. Quem sou eu dentro desse mundo? Que sociedade é essa que eu vivo que valoriza gente que não tem valor? E a escola, e o professor, e os profissionais, e os pesquisadores, e os trabalhadores que todo dia estão nos transportes públicos para ir ao local de trabalho, gastando sua saúde para limpar os banheiros do shopping. E esse povo não tem valor? Seguindo. Letra E, outra coisa errada. O aprimoramento da formação cultural do indivíduo. Não, a indústria cultural não leva a isso. Leva ao emburrecimento. Questão 6, letra D, portanto. Questão 7 é uma questão sobre estética. Vamos sobre estética. A questão sobre estética. Cadê? Ernest Fischer escreveu um livro chamado A Necessidade da Arte, pela editora Zahar, 1983. Fischer considera a arte como um elemento essencial para a compreensão da realidade, na medida em que nos ajuda o ser humano, a compreensão da realidade, na medida em que ajuda o homem, não apenas na compreensão, mas também porque possibilita a esse homem o suporte necessário, a base intelectual necessária para o aumento da determinação de tornar a atividade artística e a reflexão sobre a arte mais humana e mais hospitaleira para a humanidade. Hospitaleira, trazer para dentro de si, cuidar, alimentar. A partir dessa afirmativa, é correto a gente dizer o que sobre arte? Letra A. A obra de arte, além de favorecer a interpretação do mundo, leva também a gente a pensar em transformações. Isso é verdade. Vamos ver as outras? Letra B. Não importa o nível de letargia da arte, adormecimento. O que interessa é que ela funcione como bálsamo, remédio para os espíritos exaustos. Atenção, a arte não é remédio para enganar a dor. A arte é para a gente refletir, para incomodar, para nos deixar inquietos, pensativos, angustiados às vezes, ou para que a gente se delicie com aquela beleza. Letra C. Se a arte acompanha as transformações do mundo e se vivemos em uma época explicitamente mercadológica, então a arte tem que ser uma mercadoria. Pronto. Vale o gosto do freguês. Não. A arte não serve para isso. Letra D. A força transformadora da arte. Opa! Assim como numa perspectiva místico-espiritualista, prescinde, dispensa conotações sociopolíticas e históricas de jeito nenhum. Toda obra de arte está
inserida no momento histórico em que ela foi produzida. O artista vive num tempo histórico, ou o Renascimento, ou o maneirismo, ou o barroco, ou o arcadismo, ou o romantismo, ou o modernismo abstrato. O artista nasce dentro de um momento histórico. Como é que a arte dele está fora disso daí? Conversa mole. Seguindo, os seres humanos que não buscam uma forma de expressão através da arte têm a capacidade de compreender a si mesmos e a realidade. A arte existe desde a pré-história. É uma das coisas mais humanas do ser humano. Dançar, pintar, cantar, fazer esculturas, produzir objetos para o deleite dos olhos, para a satisfação individual, interior. Desde a pré-história, a gente faz arte. A resposta é mesmo a letra, para essa questão 7, a letra A. Pronto. Olha, a prova é o que a gente estudou ao longo do ano. E questões dessa revisão também estarão na prova de domingo. Vá tranquilo, homem. Tô dizendo, você vai fazer uma boa prova de filosofia. Tá bom? Depois disso, SSA. E aí a gente volta. Tá bom? Até lá então.